Olá, mais uma vez, que alegria receber você por aqui. Vamos estudar hoje a Bíblia. Venha comigo, por favor, ao livro de Ezequiel, do capítulo 27 até o 29. E eu vim aqui num lugar para gravar porque eu percebi essa grama muito seca, tá vendo? Consegue perceber aí? Nessa época de poucas chuvas ou quase nenhuma, as plantas e principalmente olha só como a grama está seca. Se fosse talvez numa outra estação, ela estaria verdinha, mas agora ela está assim. E caso não tenha nenhum tipo de irrigação artificial, as plantas vão sofrer um pouco, vão se castigar um pouco nesse período de falta de chuva. Mas isso acontece porque a gente está num mundo de pecado e falando nisso, eu queria pensar um pouquinho no que aconteceu no céu, quando era um ambiente perfeito, totalmente diferente e onde não acontecia nenhum tipo de a grama ficar seca assim. Eu quero ler com você um texto que tem uma referência a esse assunto de quando lá no céu e vai falar um pouquinho do que aconteceu com a figura de Lúcifer e com Deus no céu. Então acompanhe comigo no capítulo 28, versículo 15, que diz o seguinte: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que a gente percebe nesse texto, se referindo à figura de Lúcifer, é que ele sim foi um ser criado, tinha uma alta posição lá no céu, mas chegou um momento que ele permitiu, ele abriu espaço que em seu coração entrasse a iniquidade e ele começou a planejar como ele poderia ser maior, como ele poderia ocupar o lugar de Deus. Isso não foi correto da parte dele, até porque ele era uma criatura e ele começou a alimentar isso em seu coração a ponto de haver guerra no céu, de lá ele ser expulso. E desde que isso aconteceu, ele vem tentando o ser humano. E quando ele vem até o Jardim do Éden e tenta Adão e Eva e os mesmos caem em pecado, bom, até hoje nós colhemos as consequências do pecado e alimentamos em nosso coração essas consequências. Eu queria deixar para você, talvez a missão e uma fala final aqui da seguinte forma. Como Satanás, aconteceu isso com ele hoje, a grande tarefa e vontade dele é fazer com que mais e mais pessoas caiam e cometam os mesmos erros que ele cometeu. Satanás vai tentar de tudo de derrubar você, mas depende da questão de escolha. Você pode escolher não, pode escolher ser fiel, mas se você ceder, vai haver queda. Então a tua missão hoje é: analise, encontre algum ponto da sua vida que você tem sido falho e ajuste isso com Deus. Não deixe que as consequências do pecado prejudiquem a sua vida, não dê espaço. Sua missão hoje, feche a porta para Satanás, porque isso pode ser a sua derrocada final. Então essa é a sua missão, continua lá. Entenda que daqui a um pouquinho pode ficar melhor. Um abraço, a gente se vê amanhã.